Embora o nosso canal esteja começando agora, o nosso primeiro vídeo de conteúdo foi a respeito de Jasão e os Argonautas, no qual eu contei brevemente um pouco da história dessa lenda. Mas será que essa história tem um fundo de verdade? Algum aspecto histórico em toda essa narrativa? Bom, você está no Mosteiro Protestante, eu sou o Richard e quero conduzir você para um caminho de devoção e conhecimento. Se você gosta de filosofia, fé cristã, teologia, mitologia grega, cultura, se inscreva aqui no nosso canal. Nós estamos iniciando um projeto no qual eu quero abençoar o Brasil com uma maneira devocional, uma maneira de enxergar a fé e uma maneira de adquirir conhecimento não de maneira utilitária, não para apenas ser usado em concursos ou algo do tipo, mas um conhecimento verdadeiro transformador, levando completamente cativo a Cristo todo e qualquer conhecimento, redimindo, levando em consideração que todo conhecimento, toda sabedoria é uma verdade de Deus. Então, se você gosta dessas coisas, se inscreve aqui no nosso canal, fica com a gente, você não vai se arrepender. Nós vamos estar produzindo mais de um vídeo semanal aí, vamos falar de outros temas também, tenho falado bastante de mitologia, se passar no nosso canal você vai ver bastante conteúdo de mitologia, mas pretendo já na semana que vem me direcionar um pouco mais para teologia também. Fique com a gente, já deixa o like nesse vídeo, nos ajuda bastante, e vamos seguir a nossa caminhada para entender um pouco o que tem de histórico por trás da história de Jasão e os Argonautas. Jasão, na verdade, se chamava Diomedes nas lendas mais antigas. E o seu mito com Pélias é bastante conhecido porque conta a história de um príncipe que foi abandonado nas montanhas. E nessa região, ele, para casar com a rainha, o príncipe deveria fazer várias provas consideradas impossíveis, como derrotar um monstro marinho ou até atrelar touros que cuspiam fogo. Acontece que nos mitos mais antigos, em pinturas etruscas, aparecem imagens de Jasão sendo morto e devorado pelo monstro marinho. Jasão não consegue atingir o seu objetivo, não consegue realizar sua tarefa. Essas histórias de Jasão são baseadas em dois contos. Dois contos bastante famosos, principalmente da região da Irlanda, que falam ainda de outros personagens que fizeram tarefas muito parecidas. Dentre elas temos os contos de Kilvish e Owen, e um análogo que é o conto de Peredur. Ambos pertencem ao Mabinogion, que é um conjunto de contos britânicos e irlandeses. Nesses contos, a amada, jurando fidelidade ao seu conquistador, a rainha, ela dá uma pedra mágica que permite com que o príncipe que deseja casar-se com ela consiga vencer o monstro marinho. Na história de Peredur, isso se mostra bastante evidente, e o monstro marinho chamado Avanc é derrotado e o príncipe consegue a mão da rainha, bem como todo o ouro que deseja. A lenda dos Argonautas não é mencionada em si uma cornucópia, nenhum barril de tesouros, nem nada do tipo. Mas a Medeia, de fato, faz vários feitiços relacionados com a pedra mágica, com o caldeirão de rejuvenescimento. Inclusive, Medeia, ela regenera uma ninfa juntamente com as suas irmãs, que eram amas de Dionísio. Então, toda essa lenda, tudo isso está relacionado de alguma maneira com a história de Jasão e os Argonautas. O mito das tarefas que Jasão teve que cumprir, né, no objetivo dele era para conquistar a Velocino de Ouro, mas esses mitos que vão acontecer, que apresentam Pélias como vilão, ou Eetes, o pai da Medeia, como vilão, era muito comum, porque era baseado naquele rito da origem que o antigo rei dava lugar a um novo rei, porque ele precisava ser assassinado. E se o novo rei conseguisse cumprir as tarefas, ele seria substituído. Então ele tentava dificultar o máximo possível para que o próximo, o seu substituto, não conseguisse realizar as tarefas para receber o direito da mão da rainha mãe, ou a rainha principal, que representava a deusa sacerdotisa. Acontece que Jasão, provavelmente, ele tem origem na cidade de Ouco. Essa cidade, que era habitada pelos povos orcômenos, tinha o costume de serem justamente, no decorrer do inverno, agricultores, plantando, enquanto a terra ali estava descansando, passando para o período da primavera, eles faziam todo o plantio, enquanto que no verão eles se tornavam marinheiros. Eles realmente conquistavam, eles exploravam os mares, era algo muito comum daquela região. Então Jasão, ou Diomedes, que seria o seu nome original, ele era provavelmente mínio por parte de mãe, que seguia ainda uma descendência matrilinear, a mulher ainda era considerado o sexo forte, era aquela que dava descendência. Jasão, então, era filho de uma mulher da Mínia. Esses povos também eram habitantes de Ouco. O trajeto que o navio Argo vai fazer provavelmente passa pelo rio Pó, que passa perto da ilha de Circe, conhecida nas histórias de Odisseu, na Odisseia, hoje chamada Lucim, e chegaram até a região de Eetes,
na foz do rio Ister. A Cólquida hoje pode ser também a região da Colicária, que fica na região baixa do rio Pó, próximo a Mântua, né, que nesta região havia a rota do âmbar. O âmbar era uma resina utilizada como gema para formar pedras preciosas. É a partir do âmbar, inclusive, pelo atrito dele, que se descobriu a eletricidade. Tanto que âmbar, em grego, é elétron, que até hoje é uma das partículas subatômicas carregadas negativamente, que tem essa origem. Quando Tales de Mileto descobre que atritando o âmbar, ele atraía ou repelia a matéria, mas o âmbar também era muito precioso e valioso como gema, como matéria-prima para fazer joias. Então acontece que essa região de navegação, onde provavelmente o Argo fez o seu trajeto, ele tinha a rota do âmbar. E o âmbar era, pela sua coloração, pelas suas características, ele era considerado algo relacionado ao Sol, ou ao deus Hélio na época. E aí o Argo era um dos navios, talvez, que também fizesse essa rota aí para coletar âmbar e assim sucessivamente. Além disso, além de juntar, então, essa ideia. Então, nós temos duas ideias relacionadas aí à história de Jasão, os argonautas, a sua navegação. O primeiro, a ideia das provas como conquista, para conquistar a rainha, para que pudesse se casar com ela. O novo príncipe, após o reinado do grande ano do rei anterior, fazia uma série de provas para ser escolhido como digno de ser o rei consorte da rainha. A segunda lenda, então, está relacionada com essas navegações que aconteciam pelo rio Pó, pelo Mar Negro, que tentavam, então, coletar algumas coisas, dentre elas o âmbar, que fazia parte da rota do âmbar, e era muito comum nos povos dessa região que eles navegassem, que eles se deslocassem durante o verão, enquanto a terra, né, gerava sua colheita, enquanto eles aguardavam a colheita crescer, né, até que ela fosse coletada próximo ao inverno do outro ano. Uma terceira lenda é com a cidade de Troia. Existem várias cidades de Troia, nós vamos falar em vídeos posteriores sobre isso, várias cidades que deram origem à lenda famosa de Troia, descrita na Ilíada por Homero e outras obras de arte. Mas uma dessas Troias, conhecida como a Sexta Troia, era a Troia que dominava a região do Helesponto, ali próximo também da Grécia. E essa cidade, ela tinha um monopólio comercial do Mar Negro, é ela que dominava todo o comércio nessa região por meio de navios. Segundo Diciarco, havia um rito com um velocino nessa cidade, né? Lembrando que o velocino é a pele do carneiro e é aquilo que deu origem à rota, o trajeto original de Jasão para buscá-lo. Esses velocinos, eles eram pintados de púrpura, pintados na época clássica para Zeus, no qual eles faziam um rito em que o sacerdote colocava esse velocino, se vestia de uma ovelha de alguma maneira e acabava fazendo esses ritos aí para trazer chuva, fazendo esse pedido a Zeus. Era um rito que fazia com que os deuses fossem propícios e mandassem chuva para aquela região. Isso é registrado historicamente por Diciarco, esse rito com o velocino. A missão, então, de Jasão, dos Mínios, também pode ter se originado das histórias de que, provavelmente, eles não tinham interesse de conseguir um velocino real. Um desses velocinos, inclusive utilizados aí nessa região, na cidade de Troia, era muito fácil de conseguir, também não era muito difícil conseguir uma tinta púrpura, então provavelmente esses velocinos eles poderiam ser fabricados com muita facilidade e eles poderiam ser substituídos com muita facilidade. O mais provável é que a busca então deles fosse pelo âmbar, o âmbar daquela região, para de alguma maneira oferecer isso à deusa da montanha. Isso faz mais sentido, uma vez que essa região ela tinha bastante âmbar e talvez fosse uma das poucas que tivesse, uma das mais conhecidas da Grécia. Então, nessa viagem para o Oriente, o velocino passou a ser chamado de velocino de ouro para concluir a ideia de um tesouro a ser conquistado. Algo muito natural naquela época. Sempre que alguém saía para buscar alguma coisa, nas histórias mais lendárias, até dos piratas da Idade Moderna, do tempo das grandes navegações, se acreditavam muito em moedas de ouro ou coisas do tipo. Então, como também havia a ideia de se conquistar um tesouro de monstros, derrotar monstros, tudo isso foi sendo agregado nesse mito de Jasão e dos argonautas, que agora passaram a entrar nessa região do Mar Negro em busca de ouro, em busca do ouro da Cólquida. E de fato, de acordo com alguns registros históricos, parte dessas pessoas nessa região do âmbar também estendiam os velocinos, ou a pele dos carneiros, e colocava pedras de ouro que eles coletavam dos rios ou âmbar sobre ela, deixando então esses velocinos dourados.
Então essa busca pelo ouro ou pelo âmbar, que também tem cor dourada, deram talvez origem a essa ideia da busca do velocino de ouro. Embora eles não buscassem necessariamente talvez o velocino e sim o âmbar, conforme nós já falamos, mas provavelmente com o tempo essa história sendo contada, sendo misturado com outras lendas, sendo misturado com as outras histórias, acaba dando origem a essa ideia da busca por um velocino de ouro, um velocino lendário, né, conforme nós contamos ali na outra história. É interessante que quando Homero vai citar Jasão, e cita ele apenas como o pai de Euneu, que é o homem que vai na Ilíada trazer vinho aos gregos que estavam sitiando Troia. Quanto aos argonautas que acompanharam Jasão, existem várias listas de argonautas e todas elas são irreconciliáveis. Sabe-se então que se adicionou aí personagens históricas para dar riqueza à lenda. Incluíram Hércules, os gêmeos, Castor e Pólux, se encontra aí várias e várias delas, mas uma das coisas que tem em comum é que esse barco ele tinha 50 lugares. Revoluções de engenharia da época, barcos que ocupavam 50 navegantes. Então isso provavelmente é o fundo histórico da verdade do navio que deu origem a essa busca pelo âmbar, porém, não necessariamente os personagens que acompanharam a viagem de Jasão são os personagens famosos mencionados na lenda que ficou mais conhecida a respeito deles. Por fim, uma das características que é interessante ainda mencionada na lenda de Jasão é que os guerreiros da região de onde vem Jasão, eles eram famosos por, nos seus combates, eles calçarem apenas o pé esquerdo e deixarem o pé direito descalço. Vários povos da região do Peloponeso faziam isso. Eles diziam que isso facilitava a caminhada no barro, de acordo com as suas próprias crenças pessoais. Isso é mencionado, inclusive, por Tucídides, na história da Guerra do Peloponeso. E a tradição até hoje permanece, de manter o pé esquerdo calçado, sendo o pé mais seguro, é o primeiro que é pisado no início de uma marcha. Caso tenha um espinho na rota onde vai começar a marcha, sempre o pé esquerdo está à frente do direito. Essa é a ideia da marcha, então, que é utilizada até hoje por militares, soldados e assim sucessivamente. Bom, você gostou da explicação dada nesse vídeo? Você gostou do tema? Então, mais uma vez eu te convido para deixar o like aqui nesse canal e ficar com a gente. Nós vamos fazer mais vídeos, vamos fazer mais vídeos sobre mitologia grega também, sem dúvida, mas quem sabe os próximos vídeos aí nós vamos trabalhar um pouquinho mais de filosofia, de teologia. Então, se você gostou de ficar com a gente, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, eu faço pedido mais uma vez. Sem dúvida temos uma viagem muito instigante para fazermos juntos. Um abraço e até a próxima.